Onde já se viu expor alguém assim dessa maneira? Você sabe do que eu tô falando? Você sabe? Pois se não sabe, vai ficar sabendo agora. Gente, olha só a audácia desses homens, escribas e fariseus, de pegar uma mulher e levar ela até Jesus e falar: ó, tem pecado. Essa história com certeza você já conhece. Se não conhece, já ouviu falar desse versículo. Aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Mas eu não estou aqui hoje para falar de aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Não estou aqui para falar que você não pode ficar julgando as pessoas porque você também tem pecado. Claro que tudo isso é importante refletir, mas a essência do texto hoje é outra visão sobre a mulher adúltera. Então, se prepara, vamos lá. Estamos falando de João 8, do versículo 1, João capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 11. Então, acontece exatamente isso que eu acabei de relatar aqui. Tá Jesus lá ensinando o povo, bonitinho, quietinho, me aparece escribas e fariseus e já apresenta ali a mulher no meio deles. Ó, Senhor, presta atenção aqui, ó. Eu tô já no versículo 4. Colocou a mulher lá no meio e disse: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. É engraçado porque a gente pensa assim, gente, que tipo de homem é esse, né? Que tipo de pessoa é essa que é tão certa que consegue pegar o outro e dizer: olha, esse aqui tá errando, esse aqui tá pecando, né? E ainda levar para Jesus. Você já parou para pensar nisso? Você já parou para pensar que muitas vezes nós também somos expostos? Tem gente que aponta o dedo na nossa cara, que coloca a gente ali no meio de todo mundo e fala: ó, esse aqui tá fazendo isso, esse aqui tá fazendo aquilo. Muitas vezes, sim, apontando pecados, mas muitas vezes mostrando que você está errado. Já parou para pensar nisso? Imagina, né? Você nunca deve ter vivido isso. Imagina, gente que pega o seu nome e coloca no meio de rodinhas, e coloca no meio de reuniões na hora do almoço, e coloca no meio dos encontros que encontrou a pessoa na rua, já fala de você. É no trabalho, é na escola. Pessoas que apontam você como errado. Olha que interessante. E sabe o que é pior? Olha só aqui. Esse pessoal aqui que estava fazendo isso com essa mulher, não tinha nada contra essa mulher, não. Se você está pensando que o problema deles era com essa mulher, não era. Eles chegaram para Jesus, que estava ali ensinando o povo, fazendo tudo certinho, tudo bonitinho. Eles chegaram para este que estava fazendo tudo bonitinho, ensinando. Falei, então, legal, você está ensinando aí, mas assim, a lei de Moisés, versículo 5, nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas, ou seja, uma mulher que foi pega em adultério tem que ser apedrejada. Tu, pois, que dizes? Aí você já percebe que tem a astúcia dos abençoados, né? Abençoados, viu? Não é abençoado, não, abençoados. Porque eles foram com toda a maldade. E aí você consegue enxergar que o problema não era com a mulher, aí você consegue enxergar que o problema era com Jesus. Na verdade, eles usaram a mulher, eles usaram o pecado da mulher, o erro da mulher, para chegar até Jesus e conquistar um objetivo, que era qual? Colocar Jesus contra a parede. Muitas vezes as pessoas estão usando o seu nome para conseguir algo além, com segundas intenções, e nada sobre você. Na verdade, é para ela usar aquilo como: olha, eu vou usar essa pessoa aqui, mas tem algo por detrás. Então não é pessoal, não é com você. É sobre o interesse que ela tem de conquistar algo através de você. Através de quem você é, através daquilo que você faz, ela usa o seu nome e fala: então, ó, a Ju faz isso aqui, né? A Ju faz isso aqui, ela não age certo. Eu faria diferente no lugar dela, né? A Ju, e aí a pessoa vai ganhando a confiança de outra pessoa, ou vai, sei lá o quê, porque na verdade aqui o objetivo deles era colocar Jesus na parede. Agora a gente vai lá saber qual é o objetivo daquele que te expõe no meio de tantas pessoas.
E não queira saber qual é o objetivo. Não queira saber, porque você já entendeu que não é sobre você. Aqui era com Jesus o negócio. E aí veja, tu, pois que dizes, né? Perguntando para Jesus, e aí, você vai fazer o quê? Vai apedrejar essa mulher? Né? Ela está pecando, e a lei fala que quem peca tem que apedrejar. E o Senhor fala o quê mediante essa situação? Então, vamos lá, que eu gosto muito de sempre trazer os dois lados, porque nós não somos santos, né? Ninguém aqui é santo. Eu não sou santa, você não é santo, ninguém é santo. Quer dizer, nós desejamos ser santos. Eu desejo ser santa no sentido de separada para as coisas de Deus, que é o real significado da palavra santa. Mas nós sabemos que nós não somos perfeitos. Então, é bom sempre trazer os dois lados da história. Eu tanto posso ser essa mulher que estou sendo exposta, como eu também posso estar aqui no lugar desses escribas e fariseus expondo alguém. Então eu sempre tenho que pegar o que a Bíblia está dizendo e não só ao meu favor, mas pensando, será que eu também tenho oportunidades de melhoria? Será que eu estou usando o nome de pessoas para conseguir algo? É para se refletir, mas a história não para por aí. Tem continuação. Por quê? Eles insistiram, versículo 7, estou olhando para baixo, que eu estou com a Bíblia aqui, versículo 7, ele diz que eles insistiram e Jesus falou, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela. E o que é mais interessante é que ele continuou fazendo o que ele estava fazendo, que era escrever ali, na terra, né, na areia, estava escrevendo, continuou. E quando ele vê, sai um, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro, sai outro. E não ficou ninguém. Não ficou ninguém. Aí Jesus viu que não ficou ninguém. Ele olhou para a mulher e falou: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E ele disse: nem eu também te condeno. Vai-te e não peque mais. E olha só que alimento rico que tem nesse texto. Veja, o primeiro, né, que nós falamos de que muitas vezes nós estamos expondo alguém. Falamos que muitas vezes nós estamos sendo expostos também. E aí você vê que a gente tem uma questão aqui sobre o pecado, né? Que Jesus, ele não olhou para o pecado daquela mulher. Ele sabia que eles estavam usando aquela mulher contra ele. Então você também pode se colocar no lugar de Jesus e ver que muitas vezes as pessoas estão trazendo algo para você que é para te afrontar, né? Mais uma lição aqui. Então, ó, eu como escriba e fariseu, eu como a mulher sendo julgada, eu como Jesus, né? Que muitas vezes estão trazendo coisas para você, problemas para você resolver, mas na verdade é para te afrontar, é para te testar. Aqueles homens estavam testando Jesus. Tem gente que vem falar com você com segundas intenções, se fingindo de amigo muitas vezes. E você sabe que tem mais um ensinamento aqui? É quando nós mesmos nos culpamos. Quando nós mesmos nos colocamos no meio. Aqui, os escribas e os fariseus colocaram a mulher no meio para ser julgada. E muitas vezes é você mesmo que se julga. Eu não estou dizendo que você não tem que avaliar os pecados que você tem. É claro que você tem que avaliar. Você tem que fazer uma autoanálise do que você precisa deixar de lado. Mas muitas situações você mesmo aponta o dedo para você e se condena. Você mesmo se condena com seus atos e atitudes e muitas vezes se condena com o que você viveu lá no passado, porque eu fui assim, porque eu fui assado, porque eu fiz isso, porque todos nós erramos e todos nós, todos os dias temos a chance de fazer algo de novo. Algo de novo, algo novo. Todos os dias e hoje você tem a chance de fazer algo novo na sua vida. Pare de se condenar porque te condenaram, ou pare de se condenar porque ninguém está te condenando e você mesma está se condenando, ou pare de olhar para as pessoas e condená-las.
quanta lição aqui. Quem é você aqui no meio dessa história? Você é o fariseu escriba, você é como Jesus, você é como a mulher. Quem é você? Jesus foi tão sábio, mas tão sábio. Oh, homem sábio! Como se tornar sábio como ele? Ande com ele. Olha que ligeiro. Olha, gente, é o seguinte, então vamos lá. Vocês têm razão. Está escrito aí que tem que apedrejar, então sejam os primeiros a fazer isso. Se nós não pedirmos sabedoria para Deus, se nós não andarmos com Jesus para aprender com ele aqui, ó, o que ele faz, nós saímos por aí resolvendo tudo de qualquer jeito, com ira, com raiva, e nós não precisamos disso. Se nós queremos ser parecidos com Jesus, nós temos que desejar ter paz no nosso coração. Pare de se condenar, pare de condenar alguém. Pare, avalie quando alguém vier trazer alguém para que você julgue. Aqui Jesus foi o juiz, né, dessa história, não é? Ó, o que a gente vai fazer? E tem gente trazendo nomes para você e dizendo, e aí, o que você vai fazer? Como é que a gente faz? Peça sabedoria para agir como Jesus agiria. Não caia na cilada do inimigo. Não caia na armadilha que os escribas e os fariseus estavam armando aqui para Jesus, para testá-lo. Não caia nessa armadilha. Não caia nessa armadilha. Acho que é um texto simples, mas tão rico, né? E quando você pensar em se condenar, lembre-se aqui que Jesus fala, olha, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? E ela disse, ninguém te condenou. E aí no versículo 11 ele fala, nem eu também te condeno. Se nem Jesus te condena, quem é você para se condenar? A única coisa que ele pede é, vai e não peques mais. Larga isso que você está fazendo. Deixa isso que você está fazendo que precisa deixar. O que te faz se sentir tão pecador assim? Que atitudes você tem que te faz se sentir tão pecador? Abandona isso. Pode ir embora, vai. Eu não te condeno, mas não peques mais. Não peques mais. Mas ele não te condena. Que nós possamos entender essa palavra no dia de hoje. E vamos orar. Vamos orar. Se você não vai ficar para oração, muito obrigada por ter ficado até agora. E se você vai ficar para oração, vamos orar comigo neste momento. Pai, papai querido, meu Deus maravilhoso, Senhor, obrigada, muito obrigada, papai, por esta palavra. Espírito Santo de Deus, eu te peço de todo o meu coração, visita cada um que está assistindo o vídeo neste momento. Toca nesses corações, que essa palavra ela possa, Senhor, entrar na vida destas pessoas, Senhor, e ter efeito, e não entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que o Senhor possa ministrar aos corações o que o Senhor quer falar com cada um, Senhor. Eu te peço, Deus, que nós possamos ter sabedoria como Jesus teve ao lidar com pessoas que queriam colocar Ele em situações difíceis. Eu também te peço, Senhor, que nós possamos não ser como esses escribas e fariseus, levando o nome de pessoas para serem expostas. E te peço também, Senhor, que nós possamos não ser como esta mulher que foi colocada na mão de pessoas que queriam expor a vida dela e usar a vida dela para conseguir algo que era de interesse deles e que muitas vezes nem tem a ver conosco. Não tinha a ver com ela, era sobre Jesus. Senhor, nos dá sabedoria também para que possamos não nos acusar, que possamos não nos escravizar dos nossos pecados, que possamos, Senhor, não ficar remoendo aquilo que fazemos de errado e muitas vezes não conseguimos nos livrar ou nos sentimos tão sujos ao ponto de achar que o Senhor nos condena, mas que possamos ouvir a Tua voz hoje dizendo, eu não te condeno, vai e não peques mais. Fala conosco, papai. Ministra aos nossos corações. Que possamos nos alimentar desta palavra, papai. E que seja um alimento rico para as nossas vidas. Muitos de nós iremos usar esse alimento de imediato. Alguns de nós iremos usar esse alimento para guardar nas nossas despensas e um dia pegar porque podemos precisar. Mas que nós também possamos pegar esse alimento e repartir, compartilhar
dividir a tua palavra e os teus ensinamentos. Em nome de Jesus, Senhor, visita o trabalho, a casa, a família, a escola, visita a vida, o dia a dia de cada uma dessas pessoas que estão assistindo esse vídeo. Senhor, livra de toda armadilha do inimigo, livra de acusações, livra de ciladas do inimigo, Pai. Senhor, eu te peço, toca na saúde dessas pessoas, toca na saúde espiritual, na saúde psicológica, toca na saúde do corpo, toca, Senhor, nos pensamentos, toca nos sentimentos, muitos precisando ser curados dos sentimentos, Senhor. Muitos se acusando de sentimentos lá de trás, de atitudes lá de trás, do passado. Senhor, liberta essas pessoas em nome de Jesus. Livra elas desses sentimentos em nome de Jesus. Papai, guia-nos e livra-nos de todo mal. É isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Que o Espírito Santo de Deus ele possa tocar a sua vida, tocar o seu coração, tocar a sua saúde, entrar na tua casa e te dar um dia de paz. Que você sinta a paz do Espírito Santo te tocar. Obrigada por ficar até agora comigo, obrigada por orar comigo e desejo para você a paz do Senhor. Até mais!